ampliar a imagem positiva do nosso setor de transporte de passageiros. E o Pódiobus 64 veio para falar bem do ônibus, mostrar o quanto tem de gente boa por trás dos ônibus, ou como eu digo, dentro das valetas, nos escritórios, atrás dos portões das garagens. Mais de 30 anos no mercado, eu desenvolvi esse curso de gestão de operação, curso específico para operação, falando sobre planejamento, sobre escala, execução, controle, indicadores, mão de obra, diesel, peças e pneus. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Pódiobus 64 e não é bus. É bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com grande prazer que eu recebo hoje o professor do SESI Senat, Ronaldo. É Ronaldo do quê? O pessoal me conhece muito como professor Ronaldo, mas é José Ronaldo Barbosa. José Ronaldo Barbosa, seja muito bem-vindo aqui na Caixa Preta do Busão. Eita! Né? O Pódiobus 64 está aqui para receber qualquer profissional do setor de transporte. E quando vem um professor aqui, a gente fica mais feliz também, não só com os motoristas. Teve aluno do professor aqui recente no canal, que falaram, o professor estava dando aula, falaram muito bem. E aí me interessou também de saber da sua história. A gente está conectado pela internet, trocamos aí algumas mensagens. Seja bem-vindo, me conta aí. Vamos começar aqui na Caixa Preta do Busão, contando como é que você foi parar no ônibus, a sua história. Fica à vontade. A gente está ansioso aqui para conhecer a história do professor Ronaldo lá do SESI Senat. Poxa, primeiramente, obrigado, Alex, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né, no seu canal, podendo prestigiar, fazer parte dessa história, que eu tenho certeza que isso aqui vai bombar, né, pelo o profissional que você é, pelo que eu estou vendo aqui, né, o nível que você leva as coisas. Puxa só um pouquinho mais o microfone, professor. Aqui assim? Isso, mais perto, sempre perto. Isso. Assim? Isso, perfeito. Então, pelo profissional que você é, né, eu estou vendo a seriedade que você leva as coisas aqui, então eu tenho certeza que isso aqui vai bombar e para mim é uma honra fazer parte, né? Bom, antes de mais nada, antes de falar como eu cheguei, não é, no transporte, eu queria dizer o seguinte, a minha história com transporte, ela começa, na verdade, na educação. Então, eu sou uma pessoa muito ligada à educação. Eu, desde muito cedo, né, eu sempre fui estimulado à leitura, sempre fui estimulado à pesquisa, né, à curiosidade. Então, eu tive pais que me incentivaram muito com relação a isso. E eu me formei, né, na área da educação e comecei a dar aula, comecei a trabalhar para poder ganhar um dinheiro, para poder me sustentar. E à medida em que eu me aprofundava, né, na questão da educação, eu fui descobrindo outros mundos, né, outros universos, outras maneiras de dar aula, outro público. E cheguei então nessa parte, né, na parte de treinamento. E quando eu comecei nessa área de treinamento, eu fui trabalhar numa empresa que levou o simulador para dentro das autoescolas. Era uma empresa chamada ProSimulador. E aí, essa empresa, ela tinha outros produtos, né? E eu comecei nessa empresa trabalhando com os cursos de reciclagem. Eu comecei nessa empresa indo nos CFCs, visitando os CFCs, fazendo uma espécie de pós-venda. Eu era da equipe de trade, né? Certo. E com isso eu comecei a me familiarizar com essa questão do trânsito, né? Forçada, porque eu era da educação. A minha formação era muito sala de aula, né? Tá. E eu queria deixar claro que existe uma diferença, sabe? Entre professor e instrutor. Talvez você não saiba, mas eu costumo fazer a seguinte pergunta.
Você com um filho em idade de educação sexual, você deixaria, né, essa educação sexual na mão de um instrutor ou na mão de um professor? Posso responder? Claro. Tá na minha mão. Se o Tá na filho sua é mão? meu, a educação vai começar comigo. Mas eu me refiro a questões... Apesar de eu ser um instrutor também, não dessa área, mas eu acho que quando a gente fala de filho e fala desses assuntos, né, esses assuntos difíceis, que é paradigma na cabeça de muita gente. Eu costumo dizer que eu acho que eu tenho consciência e maturidade, mas aí o meu filho, aí eu quero treinar. Aí eu vou colocar ele pro professor e pro instrutor depois que ele passar pela minha aula de pai. Mas veja, existem questões nessa parte da educação sexual, onde a gente trata de anatomia, de fisiologia, onde a gente trata, né, de uma questão mais científica. Perfeito. E isso o pai, muitas vezes, ele não sabe nem como iniciar essa conversa, entende? Sim, na grande Então, por maioria. esse lado, Grande a gente maioria não acaba sabe. dando essa credibilidade ou essa oportunidade a um professor que, na sua formação técnica, ele teve isso, né? Sim. Então, a sua grade de conteúdo, de matéria, ele teve essas disciplinas e ele sabe como lidar com isso. Já um instrutor, o que o instrutor geralmente é? Ele é uma pessoa técnica, então você tem lá um engenheiro que ele vai ensinar, né, algo específico. Perfeito. O instrutor ele tem mais essa linha de treinamento, é algo muito específico. Então aí a gente já vê claramente a diferença entre um professor e um instrutor. O professor está muito mais ligado à questão da metodologia. O que são métodos? Métodos é caminho, entende? Você escolhe um e vai, mas como é que você sabe se esse caminho ele está adequado? Aí tem os processos de avaliação. Então você, através dessa metodologia que você aprendeu, você consegue identificar perfil, você consegue identificar uma linha de trabalho, e se aquela linha não está adequada, você busca outras para você poder atingir aquele público. Sim. O instrutor ele não tem essa preocupação. Entende? Porque ele não teve isso na sua formação. Nada contra. É só mesmo um ponto para que a gente possa entender a minha dificuldade quando eu vim para esse mundo de treinamento. Tá. Então, em algum momento, eu ainda estava muito preso a essas questões da educação. E demorou para mim entender isso, sabe? Porque eu romantizava demais. Eu queria algo que não era possível. Como, por exemplo, em um treinamento de talvez uma semana... Eu queria mudar a mentalidade da pessoa. Essa pessoa ela já tem todo um histórico, ela já tem muito conhecimento pré-adquirido. Como que eu, em 4 dias, talvez 5, vou mudar tudo isso? Seria uma utopia minha, não é? Eu chamo isso, professor, vou chamar de professor pelo respeito e eu acho muito legal chamar de professor. Fica à vontade. Eu sou chamado de professor às vezes, eu já até publiquei na internet, eu não sou um professor. Eu sou o cara que está tentando criar uma frequência e um propósito profissional com vocês. E aí eu vou voltar só um pouquinho na pergunta que o professor fez. Eu acho que antes da metodologia, independente do professor ou do instrutor, quando a gente fala de filho, aí eu falo que os pais deveriam não só saber de anatomia ou dessas partes que são mais técnicas e voltadas ao corpo humano, tudo, né? Mas eu acho que os pais precisam ensinar o propósito para suas crianças. O propósito de vida da família, do respeito com o próximo, e aí depois da saúde, aí depois vai chegando no... Assim, eu me vejo como um pai que me aprofundo demais em todos os assuntos, e aí me vi como um instrutor também, como um empresário do transporte, me aprofundando também, não só no conteúdo, independente se... como professor ou como instrutor, mas me aprofundando no conteúdo de propósito e de frequência que eu chamo. Que é essa energia que vai fazer a coisa acontecer. Claro, Primeiro precisa do propósito. Você está aqui, é profissional? Independente se é motorista ou se era um fiscal, um empresário, um iniciante. Qual que é o seu propósito com isso aqui? Vamos entender o propósito e ver se vai encaixar na frequência que eu estou buscando aqui nessa instrução, vamos dizer. E aí eu comecei a usar isso para a minha vida, não só comecei com a família. Aí trouxe para a minha área profissional, para a área dos amigos, e aí eu vou caminhando com isso. Mas por que eu estou
que eu estou dizendo isso? Eu não tinha parado para pensar ainda que existia diferença entre professor e um instrutor, e eu achei muito legal essa sua abordagem. Faz todo sentido, mas eu não tinha pensado nisso dessa forma. Porque quando você fala de treinamento ou aula, o objetivo é você passar conhecimento. Exatamente. Né? Então a gente tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas na hora de passar ele não tem técnica. E aí a gente tem uma coisa na área da educação chamada didática. Perfeito. Que é uma ciência que tem por trás, não é, dessa coisa de você ensinar. Existe a metodologia de você ensinar. Então eu conheço excelentes professores, mas quando eles vão ensinar, talvez até tenha falado algo errado. Deixa eu me policiar. Eu conheço pessoas que têm nível de doutorado. Sim. São ótimos palestrantes. Professores não são. Porque essas pessoas, quando eles vão falar do que sabem, eles falam partindo de um ponto como se você estivesse no mesmo nível que ele. E isso não é essencialmente ensinar. Então, essa questão de você ensinar é você se preocupar em você passar o conteúdo até aonde aquela pessoa consegue entender. Não é você passar para a pessoa que você sabe. Você tá me Isso dizendo... aí entra muita questão de ego, de vaidade, que o instrutor, eu vejo muito, né, características nesse sentido, entende? Perfeito. Eu tô entendendo e para mim tá fazendo Ele tá muito sentido preocupado isso. com a aula dele ser top, com a aula dele ser maravilhosa. Sim, mas e o aluno? Tá conseguindo entender? Exatamente. Esse é o ponto. Eu acho que para mim tá fazendo muito sentido em que a responsabilidade do professor ela é muito maior do que a do instrutor, né? E até porque são dois pontos de vista aí. Para mim era tudo a mesma coisa. Eu tenho que admitir aqui, por mais que eu sou um instrutor, né? Agora eu vou me assumir sempre como um instrutor. Nunca gostei de ser chamado de professor, porque eu nunca me achei um professor. Talvez eu entendia que era diferente, mas eu não sabia explicar isso como o professor está explicando aí. Mas, Alex, eu acho que não se trata, né, de uma disputa, sabe? De que o professor é melhor, o instrutor. Acho que a questão não é essa. A questão é quando você realmente se propõe a fazer bem feito aquilo que você, né, se identifica. Quando você falou de propósito, tem um livro do Mário Sérgio Cortella, você conhece? Conheço o Mário Sérgio Sensacional, Cortella. Né? Conheço, já li muita coisa dele, mas depois eu vou te falar sobre como são meus estudos. Aí, Bacana. Depois eu quero saber a sua história e vou te falar como é. Eu vi que você veio aqui municiado de um livro de Martin esse aqui, Luther maravilhoso, King. super indico. É a autobiografia dele, não é? Não tenho dúvida que deve ser É sensacional, sensacional. Mas, então, esse livro do Mário Sérgio Cortella chama-se Por que Fazemos o que Fazemos? Sim. Com essa pergunta, quando você consegue a resposta, você encontrou o propósito. Exatamente. Na vida eu descobri, depois de muita conversa com pessoas que sabem mais que eu, de muita leitura, eu descobri que não se trata, sabe, das respostas, e sim das perguntas. Se você aprender a fazer a pergunta certa, a resposta certa ela vem. E essa pergunta do Mário Sérgio, por que você faz o que faz? Você pode fazer essa pergunta no seu casamento, você pode fazer essa pergunta no seu trabalho, você pode fazer essa pergunta, por exemplo, na sua vida pessoal. Você é um cara que tem muitos amigos? Por quê? Você tem poucos amigos? Por quê também? Então veja, você vai estar buscando através das perguntas as respostas que vão fazer todo significado na sua vida e vai te dar esse propósito. Já falei aqui no canal e é um assunto que eu falo no curso. Se todo mundo soubesse fazer perguntas, a gente não tinha o nível que a gente tem hoje no Brasil, inclusive, de ensino, de estudo e de profissionais. As pessoas precisam aprender a fazer perguntas. Porque não se faz pergunta, né? A gente está aqui, né, criando um conteúdo para a internet. Quantas pessoas vão olhar para esse nosso conteúdo aqui e falar, o que esses dois caras estão fazendo? Onde eles querem chegar? O ser humano, e aí eu não sei, não é nem minha área, mas eu tenho percebido isso. Ô professor, o ser humano vai olhar e falar, também não é nem aqueles caras não sabem nem o que eles estão falando. E aí não tem pergunta. Aí é uma acusação, aí é uma crítica, seja lá como você quer chamar. As pessoas estão hoje elas muito... estão numa frequência, no que eu chamo de frequência. E eu falo frequência porque no transporte tem a história do setor de frequência, que é de horas. E eu misturei essa frequência de energia.
de energia para trocar, de energia para entregar e para receber desse movimento que a gente está fazendo na nossa vida. Então Sim. tem o propósito e tem a frequência que eu vou andar. Se andar na frequência baixa, você vai só afundar. Com certeza. Se você subir a sua frequência, é capaz que você vai subir e aí você vai só se levantar. Mas por que eu estou falando isso? Eu entendi que as pessoas não aprenderam que o melhor jeito de se aprender, ou de se envolver, ou de entender, ou de sentir o ambiente é fazendo pergunta. Né? E por isso que minha posição aqui é tranquila, porque eu estou aqui para fazer. Às vezes eu conto história demais, às vezes as pessoas me perguntam, mas eu estou aqui sempre fazendo E pergunta. você é um bom contador de história, hein? Então, mas Galera, vocês não sabem, mas nos bastidores aqui, esse homem me contou cada história. você sabe que eu acho que de todas que eu te contei aqui, 90% eu já contei aqui no canal. É mesmo? Minha esposa falou, Alex, para de contar história, você tem que deixar os caras falar. Tá parecendo o Faustão. Eu gosto de contar, eu fico feliz aqui. Então a gente tá conectado, essa frequência tá legal. Bacana. Eu fico à vontade para contar as minhas também. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é saber das suas histórias. E como o professor falou sobre o Cortella e sobre essa questão de fazer perguntas, eu vou deixar só o meu recado aqui para quem não está inscrito. Se inscreve no canal. E para quem está interagindo com a família, profissionalmente, religiosamente, aonde você estiver, aprenda a fazer perguntas que vai mudar demais o entendimento sobre as coisas que estão acontecendo no momento. Eu sou um cara que aprendi a perguntar. E você pode falar o que você quiser, vai vir uma pergunta depois minha. Opa, eu gosto, hein, de perguntas inteligentes, perguntas que me provocam a sair da zona de conforto. Olha só, então, voltando a falar um pouquinho sobre a minha história, então eu tenho essa formação na área da educação, e aí eu fui, né, para a sala de aula, eu cansei um pouco da sala de aula, cheguei a trabalhar também em cursinhos pré-vestibular, enfim. E eu falei, poxa, eu estou numa determinada idade, né, eu estou numa determinada fase que eu preciso me reinventar, eu preciso fazer alguma coisa que eu possa dar um 360, entende, na minha vida? Mas, cara, eu tinha muita experiência, eu tinha muito conhecimento na área da educação. E o que fazer para, sabe, não deixar isso de lado? Eu queria fazer algo diferente, mas que eu ainda pudesse aproveitar esse conhecimento, essa experiência e tal. E o treinamento, ele entrou na minha vida como uma luva. E a partir dessa experiência com treinamentos, eu cheguei à educação de trânsito. E aí eu comecei a trabalhar especificamente com público mais adulto, né? E aí isso me levou a fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. E aí na psicopedagogia, a psicopedagogia é uma matéria, uma disciplina que você aprende a lidar com as dificuldades das pessoas. Como as pessoas são diferentes umas das outras, elas têm time diferente no aprendizado. Eu entendo que não existe pessoas que não vão aprender. Existem pessoas que vão aprender aquilo que lhe é suficiente. Você entende? Ela acredita que é suficiente. Né? Porque então, eu acho que o aprendizado nunca vai ser suficiente em nenhum nível assim. Mas as pessoas... Você não acha que as pessoas se limitam a aprender até o suficiente e isso acaba limitando o aprendizado dessas pessoas, professor? Eu não tenho dúvidas. As pessoas, elas se auto-sabotam o tempo todo. Mas eu quero dizer que quando você fala de aprendizado, existem níveis. Né? Por exemplo, eu tenho um filho que ele é deficiente auditivo. E ele tem formação acadêmica. Me deu muito trabalho, porque a gente tem aí a teoria, né, da lei da inclusão, mas na prática é muito difícil. Exatamente. E você imagina, para você, Alex, que é ouvinte, quando você se dispõe a aprender alguma coisa, isso não requer de você uma concentração, um esforço. Agora imagina o Alex em um ambiente que ele não ouve nada, que ele depende de fazer leitura labial, ele depende de outra pessoa estar disposta a falar olhando para o Alex, só que os professores não tiveram esses treinamentos. Sim. Na escola a gente tem uma dificuldade muito grande e além de tudo ainda tem os bullying. Então evidentemente que essas pessoas elas têm um limite, entende? E que esse limite é diferente do meu. E dentro dessa limitação eu tenho que entender que para ele esse percentual de aprendizado é o suficiente. Sim. É isso. Ele pode mais dentro das suas limitações, dentro das suas condições. Eu nunca vou poder equiparar
Não seria justo, entende? Eu pegar uma pessoa que não é ouvinte e uma pessoa que é ouvinte e querer comparar. Porque esse processo de aprendizado, ele precisa ser considerado dessa maneira. Tem uma frase que Sócrates disse uma vez, não é? Tratai os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida e proporção de sua desigualdade. Professor, é muito legal isso que você está falando, mas eu aqui no canal, às vezes, eu acabo sendo um pouco polêmico. E Pois eu não. preciso ser. Claro. Até porque eu tenho certeza de que de algumas conclusões que eu tenho com relação a esses fundamentos e conceitos e situações. Óbvio que você tem uma experiência própria de um filho que não é ouvinte, Sim. como você falou. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue enxergar ou no seu filho ou em outras pessoas que a gente sabe, pessoas públicas até, que não são ouvintes e que são muito mais incríveis do que pessoas que têm tudo. Eu não tenho dúvida. Então aí quando você coloca o limite no meio, não parece que a gente está tentando colocar é uma coisa que para mim, aí eu estou falando da minha opinião, para mim não faz sentido. E depois eu poderia até contar a minha história, mas eu já contei parte dela aqui várias vezes. Mas não faz sentido eu dizer, esse é o limite do não ouvinte. Eu conheço tanta gente que não é ouvinte, que não enxerga, ou que não tem movimento, que é muito mais incrível do que pessoas que têm todos os movimentos, ouvem. Eu acho que não tem limite para isso, não. Na minha opinião. Não, claro, talvez mas... o professor tenha aí, de alguma outra forma, essa abordagem que talvez eu não tenha entendido. Mas eu não consigo ver, eu não consigo enxergar esse limite. Porque se eu enxergasse esse limite, eu não tinha passado do primeiro ponto final que eu trabalhei. E depois eu posso te contar histórias que eu já contei aqui para justificar isso. Quem é inscrito no canal, ou quem já assiste aí todos os episódios, conhece parte dessas histórias. Eu tenho algumas boas para contar ainda, mas eu não consigo ver esse limite. Eu juro por Deus que, para mim, assim, mas não ouvinte, mas esse não ouvinte, às vezes ele tem tanta determinação que ele está atropelando um monte de gente que é ouvinte, mas que não está ouvindo nada. Eu não tenho dúvida. A questão não é essa. A questão não é que o deficiente ele é vítima, não é? A questão é que a gente tem que tratá-los com justiça. O que é ser justo nesse caso? É você, não é, considerar essa dificuldade que lhe é peculiar. Uma vez que você não considera isso, você não consegue ter equidade. O que é a equidade? É você, justamente dentro dessa desigualdade, oferecer condições para que ele então fique igual e aí sim você cobrar. Só que quando a gente fala de uma deficiência que traz uma dificuldade no processo cognitivo, no processo de aprendizagem, no processo de armazenamento, aí você tem o processo com, digamos que, com desafios desde o início, né? Sim. Porque, veja, quando você fala de uma pessoa deficiente, essa pessoa, se ela for uma deficiente, por exemplo, no caso do meu filho, que é um deficiente auditivo, ele namora, ele é um cara que conta piada. Ele não tem nada de audição, é zero, não, ele usa algum tipo de aparelho. Ele usa o aparelho, mas não corrige, não é? Não corrige. O aparelho é mais para trazer algum tipo de conforto. Tá. Existem graus, né, de auditivos. No caso do meu filho, ele é severo. Tá. Então, ele tem perda bilateral severa. E a fala dele foi prejudicada porque nós só falamos porque ouvimos. Você não nasce falando, você nasce ouvindo. E por ouvir, você desenvolve a fala. E claro, se ele ouve com problema, ele vai falar com problema, entende? E aí você tem todo um campo na questão emocional que vai desenvolver, né, algum tipo de dificuldade, entende? Então, o meu filho, por exemplo, ele desenvolveu a escrita, mas é uma escrita com dificuldade, porque você escreve de acordo com o que você pensa. Você não escreve para pensar, você pensa para escrever. E se você pensa, né, errado, porque você fala errado,
Deu para entender? Porque você não Então aí ouve você tem perfeitamente. todo um processo que precisa ser trabalhado e trabalhado por uma equipe multidisciplinar. Isso envolve muita coisa. E aí é óbvio que eu preciso considerar questões, né, econômicas, sociais. Esse jovem, essa pessoa deficiente, ele teve oportunidade de ter essa equipe multidisciplinar? Será que eu consigo encontrar tudo isso no SUS? Será que esses pais conseguem acompanhar essa criança desde cedo, abrindo mão de sua vida pessoal, para que ele possa então se desenvolver? Por tudo isso eu passei com a minha esposa. Por tudo isso, né, nós vivemos e com muita dificuldade nós conseguimos formá-lo. Quantos Que é um deficiente orgulho. auditivo que, né, tem perda quase que 100% você conhece e que são formados nível superior? Então veja a dificuldade, entende? Porque aí nós estamos falando de uma série de coisas, de bullying na escola, dele não querer ir mais à escola porque os amiguinhos chamavam ele de Pato Rouco, de Pato Donald, sabe? Por conta dele estar usando o aparelho, ele chamava muita atenção, então ele não queria mais usar o aparelho. Você imagina para um jovem, 15, 16 anos, numa idade onde ele está paquerando, arrumando namoradinha, e ele ser um cara tratado como um diferente. Eu acho que essa questão da deficiente é um negócio muito complicado no nosso Concordo. país, né? E eu acho que essa responsabilidade hoje está diretamente ligada aos pais, que é quem sofre com isso, com qualquer tipo de deficiência, né? Óbvio que aí tem que esperar, né, do governo, das escolas, da acessibilidade, Claro. para essas crianças. Aí entra a questão das principalmente. políticas públicas, que eu acho importantíssimo. Exatamente, eu já vi que o professor é bem politizado, eu não Sim. sou um cara muito da política. Vamos puxar então aqui pro transporte. Boa. Eu acho que para você já é uma grande vitória, né? Não é só uma grande vitória, eu acho que tem muito propósito aí, tem os seus fundamentos aí de ter garantido que seu filho chegasse no ponto que chegou, de uma formação, inclusive, com toda a dificuldade. E eu acho que isso não foi fácil, não De tenho jeito dúvida. nenhum. Não tenho dúvida, mas eu só vejo isso como um lado positivo de conseguir superar. Tem muita gente que não tem deficiência nenhuma e está lá encostado e não chegou nem nos pés do seu filho. Concordo. Veja bem, então todo esse cabedal, toda essa experiência me levou, né, nessa questão do treinamento para desenvolver pessoas, não é? Então, quando eu cheguei na área do transporte, com essa proposta de educação de trânsito, eu me dei mal no início, porque eu fui com muita sede ao pote e eu não consegui identificar o perfil da turma. Então, eu cobrava demais, eu era muito incisivo, não é, nas minhas colocações. Eu adotei um discurso onde eu colocava que eles eram os únicos responsáveis pelas atuais circunstâncias às quais eles estavam. E esse foi um discurso muito duro para uma classe que é muito sofrida, para uma classe que trabalha 6 por 1, para uma classe que é cobrada, que sofre, não é, tantas injustiças, do seu ponto de vista de descontos em folha de pagamento, que sofre punições que muitas vezes não depende deles. Então eu comecei a buscar um lado mais humanizado do meu treinamento. Então aí eu comecei a revolucionar, né, a minha metodologia. Aí eu comecei a lembrar do que eu aprendi lá na faculdade da educação. Então eu comecei a trazer música para as minhas aulas, eu comecei a ouvir mais esse aluno, esse público, e ouvindo eu pude ter ali um termômetro para saber o que eles queriam. O que vocês querem aprender? Por que vocês estão aqui? O que vocês esperam com cursos como esses que vocês veem aqui? Né? Porque eu comecei a me colocar no lugar deles. Os caras chegam na sala de aula, muitas vezes a empresa não dá o dia de folga, muitas vezes a empresa quer que eles vão fazer o curso no dia da sua folga. E não é isso que a lei determina. Eles, quando estão trabalhando, eles estão trabalhando. Quando eles estão folgando, é folga. Não é para eles ir lá e fazer o curso na sua folga. Então, esse cara que já chega na sala de aula machucado, com a autoestima lá embaixo, com vários problemas,
sabe, de estima mesmo, né, de brio, de entender, né, de valores, de entender o significado da sua profissão. Esse cara, ele precisa ser acolhido. Esse cara, acima de tudo, ele precisa, né, que alguém diga pra ele: porra, cara, você é foda, você é bom, você aguenta tudo isso e tá aí, ó. É por conta de você que muitos pais de família chegam no trabalho e chega com segurança. A partir do momento que eu mudei esse pensamento, Alex, a minha aula explodiu. A minha aula mudou completamente. E aí eu comecei, não é, com esse ponto de vista mais humanizado, eu comecei a buscar autores que foram me dar, né, bagagem, como, por exemplo, Daniel Goleman, que escreveu um livro maravilhoso sobre inteligência emocional. Eu fui buscar um autor chamado Stephen Covey, que escreveu um livro também maravilhoso chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que eu inclusive recomendo para você, Alex, tem tudo a ver com você. Você é um cara de treinamento, você é um cara de gestão, você precisa ler esse cara, brother. Esse cara vai mudar a tua vida. Depois me passa o título, que eu tenho um problema com recomendações de livro, professor. Sério? Eu preciso confessar aqui, as pessoas que já me conhecem aí, eu tenho um problema que os caras dizem: pô, você precisa ler aquilo. Eu falo: cara, mas eu já tenho a minha fila aqui do que eu quero ler. E então eu vou pôr lá no fim da fila e eu não tô dando conta de ler a minha fila, entendeu? Mas eu acredito muito nisso que você está falando, e é uma coisa que eu tenho falado aqui. Eu comecei no transporte com essa geração de motorista chucro e raiz, e o fiscal duro demais, e eu tenho falado para os empresários, já falei aqui no canal várias vezes, se a gente não mudar a forma de tratar esses profissionais, e aí eu estou levando para o lado da humanização desse tratamento, né, as empresas não vão ter mais mão de obra. Há 6 meses atrás, eu falei para um grande empresário, eu falei assim: a mão de obra do nosso setor, ela vai colapsar em 1 ano, porque não tem mais profissional. Toda garagem que você entra hoje, né, e você deve ter acesso a várias empresas aí de transporte, você pode perguntar no RH ou reparar na porta das garagens, tem lá: preciso de motorista, mecânico, eletricista, assistente administrativo. O meu grupo aqui do WhatsApp do pessoal do grupo Operação de Elite, todo dia tem vaga aberta. E um dos grandes empresários, um dos maiores empresários do Brasil, falou pessoalmente para mim que ele estava entrando em uma das empresas dele e ele viu lá uma placa que tinha lá admite-se motorista, fiscal, cobrador, mecânico, eletricista, borracheiro, moleiro, assistente administrativo, departamento pessoal, e ele chamou lá o diretor dele e falou assim: tira a placa de lá, porque as pessoas vão achar que essa empresa não tem nem dono mais, porque não tem funcionário, tá faltando tanta gente. E foi nesse momento que eu falei para ele: doutor, eu tenho acompanhado muitas empresas e as redes sociais, o LinkedIn, que é um canal ali, é uma rede social mais profissional, onde se busca, né, conteúdo, aprendizado, inclusive trabalho. Eu tô lá no LinkedIn, pessoal, procura lá. Deixa aí o arroba lá do LinkedIn, como que acha o professor lá? Você vai me encontrar como Professor Ronaldo Coach, você me encontra lá. Professor Ronaldo Coach, então segue o professor lá no LinkedIn, está conectado comigo lá também. E eu vejo que as empresas, se não mudarem a forma de tratar seus funcionários, eles estão indo embora. Né? Tem outras especulações, e não são só especulações. Os motoristas estão indo dirigir fora do país. Tentando. Eu vi motorista trocar de empresa por causa de 10 minutos de hora extra, ou porque está sendo maltratado. Né? Eu tive com o pessoal da Suzantur agora, e os motoristas que foram indicados pelo gerente Wagner, que você conhece, pelo que eles falaram, já tiveram aula com você, um pessoal, gente fina demais, muito profissional, e ali eu acho que tem humanização. É verdade. Nessa gestão do Wagner, que para mim é um grande profissional, e eu acho que falta muito isso. Eu tento trazer aqui no canal esse lado, de mostrar o lado bom do motorista, do profissional do transporte, né? Do mecânico, que ninguém sabe nem que tem um mecânico no ônibus. As pessoas acham que o ônibus nasce na rua, né? Para atender o horário que ela precisa, e depois ele desaparece lá no próximo ao ponto final, num portal, né? E não sabe o quanto de profissional bom e competente tem dentro das organizações, mas eu acho que as empresas precisam mudar o tratamento com esses profissionais. Isso é o que eu acredito e o que eu falo aqui no canal. O curso já é um conteúdo um pouco mais pesado, onde eu bato um pouco mais direto no que é produtivo e improdutivo. Claro. A é A, B é B, é por aqui. Os apontamentos têm que ser feitos, não tem jeito, né?
Mas eu acho que essa questão humanizada, não só no transporte, que é o nosso propósito aqui do canal, mas eu acho que no país está faltando, uma coisa que você falou aí, sobre outros assuntos políticos, né, e da sociedade como um todo. Eu acho que o brasileiro e o ser humano precisa evoluir muito ainda nisso. Olha, eu concordo muito com você. Inclusive, eu faço parte, né, de um grande grupo que é o SEST Senat, né? Pertence lá ao grupo S, juntamente com o Senai, juntamente com o SESC, Sebrae. E trabalhar nessa instituição me possibilita, não é, oferecer recursos, não é, a essa categoria. Como, por exemplo, capacitação profissional. O SESC Senat é ligado ao transporte. E o SESC Senat, ele tem uma experiência muito grande nessa área do transporte. É uma instituição de excelência quando se fala de capacitação profissional. E eu estando lá, eu tenho acesso a instrumentos, né, ferramental mesmo, sabe, estrutura, para oferecer uma boa aula. O professor falou que quando começou, começou com a tecnologia de simulador, é isso? Já Isso. foi no SESC Senat isso? Não? Na verdade, o que me trouxe ao SESC Senat foi esse caminho do treinamento lá na ProSimulador, não é? Através da ProSimulador, eu conheci a instituição SESC Senat. O SESC Senat, ele tem simulador e lá atrás houve um processo de licitação e houve aproximação da empresa ProSimulador com o SESC Senat. E eu, então, participei, né, de um processo seletivo. Não tive favorecimento nenhum, né? Eu tive, na verdade, foi o interesse de vir para essa categoria do transporte e eu tinha essa certeza. Eu queria fazer parte de um grupo grande, porque eu sempre quis ajudar pessoas. Esse, inclusive, é o meu propósito. Você estava falando inicialmente sobre propósito. Eu demorei a encontrar o meu, não é? Inclusive, eu precisei fazer algumas autoavaliações, Eu demorei 40 autorreflexões. anos para encontrar o meu no setor de transporte. Demorei 40 anos. Acho que o professor nem tem 40 anos ainda. Tem, não? Rapaz, você está sendo generoso. Eu tenho 44 anos. Nascemos, 79. nascemos no mesmo ano, 79. Você fez terapia também ou não? Não. Cara, eu recomendo. Então, Eu recomendo de porque- novo, O Alex precisa, viu? O Alex de precisa. novo, o professor aí já recomendou o livro. Eu falei, professor, eu não vou ler o livro recomendado porque eu já tenho minha lista. Aí eu vou recomendar terapia. Não vou fazer terapia. Porque, cara, Vai tenho um fazer problema. sim. Vai ter que fazer. as pessoas têm um pouco de preconceito mesmo com terapia, né? Então, na verdade, eu até recomendo terapia. Mas não faz. Mas não faço. Não faço, sabe por quê? A minha terapia foi baseada em tentar resolver meus problemas sozinhos. E até hoje eu consegui, né? E já falei de vários problemas que eu tive aqui no próprio canal. E eu sempre consegui resolver sem a terapia. E eu acho que a terapia é uma forma que pode resolver muitos problemas para muitas pessoas, mas não para todos. E enquanto eu tô conseguindo resolver, você sabe que eu raspei na terapia, mas eu falei, eu vou tentar mais um pouco sozinho. Se eu não conseguir, eu vou lá. Eu não Cara, sou eu contra. super recomendo a terapia, sabe por quê? Eu entendo que quando você percebe o momento de pedir ajuda, isso é de uma humildade incrível. E isto é também de um processo de autoconhecimento, sabe? Você saber dos seus limites, você saber aonde é fraco e você ir buscar, sabe? Trabalhar esses pontos para você poder continuar a sua jornada, para você poder continuar ajudando pessoas. E aí sim, você encontrar seu propósito e trabalhar nele. Comigo funcionou super bem, cara. Inclusive eu fiz terapia uma primeira vez, depois, agora, né, eu tô retomando esse processo, tô fazendo novamente. E vem me ajudando muito, né? Porque dando aula, dando treinamento, tendo esse contato em excesso com pessoas, você fica sugado, não é? Você passa por um processo que você precisa se reciclar, entende? Então, essa conversa com um profissional, ela me coloca de novo, né, no meu objetivo, no meu epicentro, ela me deixa ali, sabe, no meu estado de equilíbrio. Isso é muito importante para mim. Não é que a terapia, ela vai me propor uma solução.
A terapia ela vai me proporcionar autoconhecimento. Ela é um momento onde eu coloco as minhas angústias, as minhas aflições, e esse profissional que está do outro lado, ouvindo, ele me orienta, né, de acordo com a técnica. E, cara, isso funciona muito comigo. E eu vejo, viu, Alex, que a categoria do motorista, do transporte, ele necessitava muito de um trabalho como esse. Sim. Nem que não fosse, né, o psicólogo, um coaching, né, que eu também sou coaching, já ajudaria muito. Porque quando eu entro nos treinamentos com pinceladas de coaching, eu vejo que eu deixo eles assim, sabe, com aquela coisa da reflexão, diferente. Sabe, eu começo a colocar eles sobre um processo de pensar sobre a vida e sobre o que vale a pena, que talvez pela correria do dia a dia, eles não têm tempo de fazer. Não tem tempo. Eu acho importante isso, já falei várias vezes no canal. Aliás, esse mês de maio que passou, a gente não teve nenhuma entrevista voltada ao assunto do Maio Amarelo, mas lá no começo do canal teve a doutora Luciana, que é psicóloga para empresa de ônibus, dentro de uma empresa de ônibus, que trata diretamente motoristas, e a gente fez um especial do Maio Amarelo do ano passado com ela. Eu tinha algumas outras psicólogas para tratar aqui no canal, para trazer essa assistência para o motorista, mais voltada ao lado emocional, e eu tenho falado bastante sobre isso aqui, né? Não tinha ainda pensado nessa questão do coaching, estava na psicóloga ainda, mas o professor está falando, e eu acho que é um ponto importante. O motorista hoje, ele tem uma vida muito estressante, né? Os profissionais do transporte no geral, porque eu conheço gestores também que estão naquela pauleira de... De modo geral, é um trabalho que traz muita pressão, não é? É um trabalho de muita responsabilidade e não tem como, né, assumir tanta responsabilidade sem nenhuma pressão. Eu acho que aí tem um cálculo aí do transporte que acaba resumindo isso aí. Mas eu vejo que está evoluindo. Eu acho que a gente não atingiu ainda onde a gente merecia no transporte, mas a cabeça de alguns gestores, tá aí o Wagner, que não nos deixa mentir, né? Um cara super evoluído que está preocupado demais com o bem-estar dos seus profissionais, com a qualificação. Você falou do Wagner, né? Deixa eu falar um pouco sobre esse rapaz. O Wagner é um gestor, cara, que ele me agrada muito, porque ele é um cara jovem, é um cara articulado, é um cara que tem uma mentalidade, não é, de liderança muito voltada ao acolhimento, né, a entender o lado, né, desse parceiro, desse colaborador como pessoa, entende? Eu vejo o Wagner muito preocupado em fazer com que esse colaborador se sinta à vontade, se sinta feliz trabalhando. E hoje isso nas empresas é muito difícil, porque as empresas são capitalistas, né? Quando você fala de treinamento, você fala em parar a operação. E parar a operação é muito complicado, né? Não tem, como é que faz para você pegar uma empresa, ela vai com 100 profissionais, que a gente sabe que vai folgar ou sábado ou domingo, porque na maioria das empresas opera 60% no sábado e 40% no domingo. Sim. Né, das operações. Então, se a gente for fazer a conta, 40% dos profissionais do ônibus está folgando no sábado e 60% no domingo. Aí eu preciso dar um curso, né? Seja o curso de gestão de operação, seja o curso lá. Como que é o título do curso que é aplicado hoje? No último curso que o professor deu lá, eu acho que deve ter vários cursos voltados. Ah, sim, tem. Você tem os cursos lá no SESC Senat, que são os cursos de comportamental, não é? E você tem os cursos ligados ao Detran, que são cursos regulamentados por resoluções. E esses cursos vão lá na CNH e tal, que são, por exemplo, o curso de transporte coletivo. Transporte coletivo passageiro. Exatamente, o curso de transporte escolar, o curso de transporte de produtos perigosos. Esses cursos são os cursos regulamentados e que o SESC Senat, por ser uma entidade credenciada ao Detran,
ele ministra. Mas fora isso, a gente tem os cursos voltados ao desenvolvimento, né? Qual que é o curso que o professor mais gosta de dar? Eu gosto muito dos cursos comportamentais, E aí, até porque qual- eu sou coaching, mas também como advogado eu gosto muito de trabalhar questões, né, de leis, questões jurídicas. Então eu gosto muito de um curso chamado Responsabilidade Civil, Responsabilidade Penal e Responsabilidade Administrativa. Nesse curso eu vou explicar o porquê das leis, né? Eu deixo claro que as leis têm problemas, mas se nós vivêssemos numa sociedade que não tivesse regras, que não tivesse nenhum tipo de controle, seria muito pior. Então, ruim com as leis, pior seria sem elas. Não tenho dúvida. A gente estava conversando, né? No meu mundo mágico eu não precisaria de lei, se todo mundo, né, Exato. cumprisse com o mínimo do que é Nesse correto. curso, a gente fala muito sobre recursos de multa, que é uma das coisas que o motorista sofre muito, as infrações. Mas os caras às vezes sofrem, o professor, porque eles cometem às vezes a infração e aí chega lá e acha que, como antigamente, fala, não, mas eu não fiz. E aí não tinha. Hoje tem muita tecnologia para monitorar esses caras e aí não adianta ele querer negar uma coisa que ele sabe que ele fez. Por um outro lado, existem erros também, né? Até da tecnologia, eu me recordei agora de um radar que foi colocado de velocidade no itinerário de um ônibus da empresa que eu trabalhei e que quando o motorista passava com a roda direita e a esquerda no centro da faixa, ele pegava os dois sensores, o radar dobrava a velocidade. Certo. E tinha um ponto um pouquinho antes, aí o motorista estava sendo multado a 80 por hora. Certo. Se ele saía, tinha acabado de dar 200 metros, ele saía de um ponto de ônibus com um Vitória 93, um Mercedes. Ele não tem como o ônibus andar a 80 por hora. E alguns motoristas tiveram que pagar multas até a empresa conseguir acionar o departamento de trânsito. Eu acho que tem variáveis em todos os setores, mas eu acho que todo o trabalho, e inclusive o trabalho do SESC-Senat, que já foi muito comentado aqui já, né, por gestores que usam É uma desse instituição muito trabalho. séria, né? É uma instituição muito séria e que ela é dedicada aos operadores de transporte, nas empresas operadoras, e que não é só uma escola, o SESC-Senat, né, como foi falado aqui. Eu acho que tem muitos outros benefícios, né, os associados às empresas que estão ali integradas com o SESC-Senat. Mas eu vejo que o professor está indo aí para aula mais voltada a essa parte emocional dos motoristas, que eu acho que é o grande problema hoje, não só dos motoristas, mas da sociedade como um todo. Esse curso, né, voltando à pergunta que você me fez, quais são os cursos que eu mais gosto de ministrar? Eu gosto de ministrar aquilo que eu tenho expertise, né? Então, eu tenho formação na área da educação e eu tenho formação também na área jurídica. Então, eu tenho especialização em direito penal, tenho especialização em direitos humanos e tenho também em trânsito. Então, quando eu tenho a oportunidade de multiplicar conhecimento numa aula como responsabilidade civil, eu vou falar, por exemplo, sobre os prejuízos que eles causam, não é? E que precisam ser ressarcidos, uma vez que eles têm um contrato de trabalho. Entende? E aí eu vou explicar como que é aplicada a lei. Bom, com relação às multas, a gente tem mesmo, né, as pessoas que são infratoras, são imprudentes, são negligentes e até imperitos. No entanto, a gente tem também, Alex, muita multa, né, que são aplicadas de maneira irregular. Sim. E eu não quero nem entrar no mérito, né, porque uma vez que você excede o limite de velocidade, você, por exceder o limite de velocidade, você cometeu uma infração. Por outro lado, o Estado, que tem o poder, tem a jurisdição de aplicar a punição, ele também tem que dar o exemplo. Então, se o Estado, ele multou porque você excedeu o limite de velocidade, mas o radar não foi aferido segundo o que a resolução determina a cada 12 meses, eu tenho aí, não é, uma irregularidade que eu já posso pedir o cancelamento da multa, sem entrar no mérito. Por que que eu furei o semáforo? Aliás, por que que eu excedi o limite de velocidade? Ah, porque eu estava socorrendo fulano. Isso é entrar no mérito. Não, eu vou pontuar, não é, exatamente o que a lei determina. Mas, professor, agora é uma dúvida minha e vou aproveitar aí da sua experiência para isso. Pois não. Para mim era muito claro que todo instrumento de precisão precisa cumprir com uma regra ali de calibração e certo. de avaliação dessa precisão desse instrumento, no caso dos radares, principalmente. Todo instrumento desse tipo precisa ter
o comparativo, né, com Uhum. outro instrumento que tem um laudo reconhecido aí por um organismo normalmente é o Inmetro que é o selo de reconhecimento disso. E eu achei que isso era muito sério. Já é tão sério que devia ter. Para cada multa de radar, quando vem lá o código do instrumento, eles deviam mandar também o certificado que é rastreável, que aquele instrumento foi comparável, que ele está calibrado. Na prática, pode ser que eu estou sendo multado por um instrumento que não está calibrado, é isso? Com certeza, existem vários erros, né? Existem erros, por exemplo, de parcerias entre município e estado. Existem, por exemplo, multas que foram feitas pela Polícia Militar e essa parceria, esse convênio entre o município e o estado, ele não foi feito. Ou ele foi feito, mas terminou, expirou e não foi renovado. Então, veja, existem várias maneiras de você ganhar um recurso, entende? Então, o que a gente faz é buscar, dentro desses elementos, erros, né? E dentro desses vícios, desses erros, a gente pediu o cancelamento. Evidentemente que tem, às vezes, né, erros que são mais grosseiros. Às vezes o agente, ao multar, ele errou o número da placa, ele errou o endereço, e aí, segundo o artigo 280 do CTB, né, havendo a autuação, né, lavrar-se-á o auto de infração, ok? Dos quais deverá constar, e tem lá os requisitos, né? Caracteres da placa, endereço, data, hora. Então, se tiver algum erro também desse tipo, eu já posso pedir o cancelamento. Mas, via de regra, existe um mundo, cara, que você consegue cancelar essa multa aí, Agora, né? me fala uma coisa. E que, desculpa, tá? Só para eu poder concluir um raciocínio. Não é verdade que as multas, elas só acontecem por conta de um condutor, não é? Sei lá, infrator, né? Um cara mal intencionado. Às vezes o cara, ele foi multado porque o agente, né, ele confundiu a placa. Sim. Às vezes o cara foi multado porque ele se distraiu, né? Tá numa rotina muito cansativa, uma pressão danada. Entende? Eu não posso fazer, por exemplo, o cara é um pai de família, o cara é um trabalhador, tá numa escala, né, que está muito puxada, e você sabe que tem empresas que... Eu falo aqui sempre. Né, enfim, não segue a CLT, né, corretamente. Ou a lei do motorista, E ou você o tem, acordo por outro coletivo. lado, algumas multas que são muito sérias, que nós chamamos de multas autossuspensivas, que são aquelas multas que só ela já tira o direito do motorista dirigir. em poder dirigir. E essas multas, Alex, elas trazem um problema maior porque, em concomitância, né, com a CLT, nós temos a reforma trabalhista de 2017. Sim. E essa reforma trabalhista, salvo engano, é a 13.467. Lá no artigo 482, onde vai falar das demissões por justa causa, foi acrescentada uma linha, M de Maria, onde diz que a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei dá direito ao empregador demitir por justa causa. Por justa causa. Então você tem um cara que está sendo, não é? E eu já vi isso acontecer. Injustamente punido excessivamente. Então aí entra o lado do direito, o lado do qual eu sou apaixonado, o lado de ajudar pessoas. Ô, Você professor, entende? agora sim, tem muitos motoristas que assistem aí o nosso canal, e o motorista, ele vai tomar uma multa, ele vai recorrer ao SESC-Senat para ter auxílio Não. nisso? Porque Não. o cara falou, pô, o professor É verdade. foi lá no canal e falou que, ó, isso aqui pode ser que não seja verdade. Para quem que eu vou correr? Vai lá. Como é que o SESC-Senat auxilia nisso também? Não. O SESC-Senat, ele não é sindicato, né? O sindicato O SESC-Senat, auxilia. ele é uma instituição de acolhimento, é uma instituição de excelência no transporte, é uma instituição que o trabalhador do transporte pode sim procurar ele para se capacitar, né? Pode sim procurar ele para ter alguns serviços sociais como odontologia, psicologia e tal, mas nesse caso de auxílio jurídico, não. Nesse caso, não. Ele tem que Aí se resolver precisa com a empresa ver, mesmo ou com um ou terceiro. ele procurar o sindicato, O né? sindicato. Se eu não me engano, aqui no ABC, o sindicato tem um trabalho voltado a isso, né? A estar oferecendo auxílio jurídico, principalmente a esse motorista que está passando por um problema desse. Eu acho que todos os sindicatos de todas as regiões acabam auxiliando, né, os motoristas ali com um mínimo de auxílio jurídico, né? E você imagina para um pai de família que tem, sei lá, 4 anos, 5 anos numa empresa e ele está sendo ameaçado de ser demitido por justa causa.
por conta de infrações que podem ou não ser, né, verídicas, vamos dizer. E muitas vezes, Alex, essa infração, ela é passiva de defesa. Ela é passiva de defesa. Mas isso também... Mas o motorista, ele não sabe. Não sabe disso. Ele não É por isso que eu conhece. tô O falando. nosso país é muito carente de conhecimento jurídico. É por isso que eu tô falando. Porque a professor. lei, ela vai Eles falar... vão assistir e vai falar, tá bom, agora quem é que vai A lei, ela vai assistir falar nisso de daqui uma agora? ação, entenda isso. Ela vai falar de uma ação que você precisa ter, não é? A intenção. A lei, ela vai falar que você, ao perder o direito de dirigir, entende? Intencionalmente, aí sim cabe, ok? Essa demissão por justa causa. Mas antes disso acontecer, tem todo um processo de ampla defesa, tem todo um processo de contraditório, garantido, inclusive, pela Constituição. E aí, não é onde a gente, com o conhecimento que tem, acaba auxiliando esses motoristas. E eu faço muito isso no meu canal, não é? Ah, tá lá no canal do YouTube. Qual que é o canal, professor? É o Livros e Vinhos, o melhor da vida. Me segue lá, galera. Então, deixa o like, professor, lá no canal Livros e Vinhos. O melhor da vida, isso mesmo. Lá a gente tem conteúdo de comportamental, a gente tem conteúdo jurídico, tem indicação literária, né? Eu inclusive tenho um vídeo lá que eu gosto muito, né? Que fala sobre o salário físico e o salário emocional. Você sabe qual é a diferença, Alex? Professor, na minha cabeça aqui, eu acho que o salário físico, para mim, ele nem existe. Se o salário emocional ele for compensatório, não precisa do físico mais. Boa. Eu sempre falo, né, que o trabalhador, ele precisa pagar as contas, ele tem sim um numerário, mas ele não pode ser refém disso. Porque o salário emocional é aquele salário que faz você se sentir importante. Entende? Você está trabalhando numa empresa onde você ganha 10 mil reais por mês, ok? É um bom salário. Só que nessa empresa você é constrangido, você é exposto, você é humilhado, te tratam como um mulambo. Cara, você não vai aguentar isso. Esses 10 mil reais não se sustentam. Sim. Por outro lado, você está numa empresa ganhando a metade disso. Só que lá você se sente, entende? Parte do Tá processo. ganhando 20 mil de emocional. Percebe? O dono da empresa emocional. chega em você e fala assim, cara, você para mim é importante, você é peça-chave aqui no meu esquema. Pô, cara, obrigado, eu tô passando por um momento difícil, mas quando as coisas melhorar, eu vou te reconhecer. Ó, esse olho no olho, essa fala, né, de reconhecimento, isso é muito mais importante do que dinheiro em si. Então, o salário emocional, eu acho uma das coisas que, no dia a dia, principalmente para essa galera do transporte, deveria ser muito considerada. Me fala uma coisa, professor. Pois não. Tem diesel na veia aí? Opa! Ou quando é que o diesel começou a correr aí? A pergunta que eu faço para todos os profissionais que visitam aqui o Pódio 64. Quando foi que o senhor percebeu que tinha diesel na veia? Cara, é uma pergunta capciosa, né? Se eu entendi bem essa pergunta, eu sou um cara que sou habilitado na categoria A de amor e E de escola. Eu nunca fui de verdade para a prática, eu nunca dormi na cabine de um caminhão. Mas eu entendo também que para eu ser dono de padaria, necessariamente eu não tenho que ser padeiro. Totalmente. Para eu ser dono de uma oficina mecânica, eu não tenho que ser necessariamente um mecânico. Então eu entendo que aonde eu estou, onde eu vim... Os maiores empresários do transporte não dirigem ônibus. Exatamente. Nem dirigiram. Exatamente. Então, quando você pergunta, tem diesel na veia? Claro que tem. Eu sou um cara que... Eu sempre pensei em educação, não é? E quando eu conheci essa área do transporte, eu já tinha 30 e poucos anos. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei porque eu conheci uma categoria muito carente. E eu pude ver que com os conhecimentos adquiridos, ao longo do tempo, as leituras que eu fiz, os cursos que eu fiz, eu posso agregar demais. Eu posso ajudar demais essa galera. E isso me seduz. Então, mas aí a pergunta não foi capciosa, foi aí que o diesel começou a correr na veia. Com certeza. Né? Que é uma brincadeira que a gente faz aqui no canal. Ou quem tem diesel na veia, tem até a hashtag. Deixa a hashtag aí, hashtag diesel na veia, ou hashtag até depois da última viagem, deixa o comentário, professor, curtida, o like. Quem quiser, deixa o dislike também, que a gente também aqui não tá para obrigar ninguém a concordar com tudo que a gente fala, mas o diesel na veia é uma brincadeira aqui do canal de quem gosta muito do transporte ou de ônibus. E aí tem a história do diesel na veia, eu tenho diesel na veia, no cérebro, no coração, na vida toda. E é por isso que a gente sempre pergunta
talvez o professor veio mas se encontrou após os 30, quando foi instruir mesmo pelo SESC-Senat, aí falou, é isso aqui que eu quero, então. Exato. Porque tinha o quê? Tinha tecnologia na veia aí, porque veio lá da parte dos simuladores e tal. Era um outro público, era uma outra proposta, não é? Era, enfim, um outro trabalho em si, não é? Certo. Eu aprendi muito lá onde eu estive, né, enquanto pró-simulador. E eu pude, na prática, quando eu cheguei no Senat, eu pude colocar tudo que eu trouxe, né, de aprendizado desse tempo que eu fiquei na pró-simulador, eu pude também aperfeiçoar, né? Eu pude, por exemplo, o Senat é uma empresa que, por ser muito grande, né, você tem desafios igual. Entende? Sim. Você tem um público muito grande, né? Você tem uma demanda muito diversificada, são inúmeros, né, treinamentos, são inúmeras empresas, tanto da área de transporte de passageiro quanto de cargas, e o profissional que vai trabalhar no Senat, ele precisa ter essa capacidade de adaptação, essa capacidade de se reciclar, de se reinventar, de estar buscando, sabe, a todo momento, melhorias. O SESC-Senat, ele investe muito no profissional, né? Eu estou lá há 5 anos, eu fiz muitos cursos, participei de diversos programas de treinamentos para colaboradores, não é? E isso só aumentou a minha gana, a minha admiração pela área, né? Pelo setor, sabe? Porque o que eu percebo? Eu percebo que eu estou diante de uma grande empresa, ou seja, eu costumo falar assim, eu estou debaixo de um grande guarda-chuva. Sim. E que me possibilita chegar em lugares que eu talvez não chegaria. Por exemplo, aqui, o Podbus, né? Eu tenho certeza que se eu não tivesse no SESC-Senat, se eu não tivesse, né, as conexões que eu tive e tenho lá, Sim. eu não teria chegado a você. Sim. Né? Mas se você estivesse no transporte, dirigindo, cobrando, sendo em qualquer profissão, e curtisse nosso canal e mandasse uma mensagem, pô, chega aqui fácil. É mesmo? Vários chegaram por aqui assim, tá aí. Teve pessoas que colocaram um comentário em um dos vídeos do nosso canal, e por esse comentário já foi sorteado, veio aqui, participou, ganhou. Ou gente que ligou pelo Instagram, deixou o direct lá, eu tenho uma história para contar boa aqui. Foi convidado e vem aqui. Mas é óbvio que o que o professor está falando é, se você não tivesse traçado essa jornada pelo SESC-Senat, feito todas essas conexões, talvez não teria chegado, né, não estaria aqui. Mas aí eu digo que não é nem pela profissão, por onde está atuando hoje. Mas estivesse lá no YouTube, deixa o curtida, o like, tá inscrito no canal, fala, tem história para contar, tá convidado para vir aqui. Poxa, que e legal. Tem muita gente que veio aqui por esse caminho, hein? Eu não tenho dúvida, eu vejo que aqui é um ambiente muito democrático, né? Olha, mais ou menos, né, professor? Tem as opiniões aqui. Mas os bastidores que diga, né, Alex? Os bastidores aqui, eu tenho as minhas opiniões Galera, vocês próprias. não sabem, aqui pegou fogo aqui, hein? Ó, eu tenho... Um dia a gente conta pra vocês. Qualquer dia a gente conta. Aliás, assim, eu até publico muitas vezes no LinkedIn, não tá indo pro YouTube, mas eu tenho até depoimentos de alunos que fizeram curso de gestão de operação e falaram assim, ó, vai preparado que ele não alisa, não. Mas eu acho que o propósito do canal aqui é diferente e a gente está aqui para mostrar os profissionais do ônibus, mostrar o lado bom, né? Mostrar as histórias dos profissionais com o ônibus. E tá aí o professor, é professor do SESC-Senat, é advogado também. Sim. E tá nessa jornada aí de incentivar, né, os profissionais do ônibus através do SESC-Senat, com esse conteúdo aí voltado, um conteúdo mais humanizado, voltado, né? Você tinha me perguntado a respeito do curso que eu mais gosto de ministrar, e eu iniciei falando sobre esses cursos mais voltados à questão jurídica e tal. Sim. Mas eu também preciso falar que os cursos comportamentais, tais quais gestão de conflitos,
né? É um Certo. curso que eu gosto muito de Mas nem ministrar. tem conflito nas empresas de ônibus, De professor. maneira Não tem nenhuma. conflito nenhum. E gosto muito de um também chamado inteligência emocional, né? Perfeito. Esses cursos comportamentais, ele me possibilita a trabalhar um pouquinho as questões de sentimentos, emoções, né? Eu vejo que o motorista, ele tem muita dificuldade em identificar, né, quando ele está com raiva, por exemplo, né? E ele buscar, então, algum tipo de mecanismo para que ele possa mudar esse pensamento e, ao mudar esse pensamento, ele, então, aliviar esse sentimento. Porque quando você está com raiva e você não consegue identificar isso, você age por impulso. Você sabe que eu tenho uma brincadeira com os motoristas que vai bem nessa linha pô, ele não consegue identificar quando ele está com raiva. Motorista, se você é um motorista padrão, motorista raiz, conversa com o seu carro. O seu carro vai te falar que você está com raiva. O barulho que o carro faz quando o motorista está com raiva é um barulho diferente. Então ouve Pô, seu não tinha carro. pensado nisso. Ouve seu carro, que ele vai conversar com você e vai dizer quando você não está bem. É só ter o ouvido ligado. Eu acho que a conexão do motorista com o carro é um negócio que vai muito além do humano e da máquina. Concordo. Se ele tiver essa conexão ali alinhada, o carro vai conversar com ele. Do mesmo jeito que ele pode conversar com o carro também. Né? Poxa, Então, legal. é uma brincadeira É uma que eu faço. analogia bem- É uma analogia que eu brinco com os motoristas. Falo, ouve o carro. Ele vai te falar como é que você está indo. Se está indo bem ou se está indo mal. Até para consumo de combustível, né, para durabilidade de componente, o carro vai entregar tudo. E qual que é a peça mais crítica do motorista? Não posso nem chamar de peça, vou chamar de membro. É o pé do motorista, que é o que mais pode machucar o carro ou até os direitos dele também, né? Exatamente. Olha, eu tenho feito alguns estudos, né, com essa classe, e isso está me despertando um interesse, digamos que interessante. Eu quero fazer mestrado, né? Então eu já estou me preparando para isso. E uma das perguntas que eu quero responder no meu mestrado é: por que há um alto índice de divórcio na categoria dos motoristas? É algo que eu ainda não sei te explicar, mas está me chamando muita atenção o grande número de divorciados na categoria de motorista. Você pode até apontar alguns motivos, mas de fato eu ainda não tenho essa resposta. Eu teria uns 64 motivos aqui, mas eu vou preferir esperar o professor fazer aí o estudo e Eles trazer. alegam, por exemplo, que é uma profissão que demanda muito, eles trabalham demais. Mas nós temos outras profissões que a pessoa também trabalha muito. Você mesmo me disse que trabalha 20 horas por dia, né? E quantas vezes você se divorciou? Uma vez. Então, eu vez. nenhuma. E eu trabalho também Mas não que nem foi pelo louco. trabalho, mas não foi pelo trabalho. Já que puxou, eu vou te falar qual que é o motivo do divórcio do motorista. Vamos lá, o que você acha que é? Eu vou falar a minha opinião. Claro, O professor deve ter mais o fato experiência. tá, uma turma de 30, você tem no mínimo 20 que já é divorciado. Que tá no segundo casamento, terceiro casamento. Isso não é comum, né? O divórcio, na minha opinião, Aliás, isso não é normal. não é normal. E na minha opinião, o divórcio, ele acontece quando existe mentira, traição, vício ou qualquer outro problema que não seja um problema relacionado à legalidade. Porque o motorista está enganando. Aí não é um motorista, eu vou falar do ser humano, né? E o motorista sempre teve fama de ter mulheres, tem a brincadeira lá do banquinho do pé de cabra. Mas eu vou te falar das pessoas que eu entendi e que compartilharam comigo sobre essa dificuldade. Falou, pô, mas por que tem que separar? Porque não está sendo sincero com a família. E aí é um problema de identidade, de propósito, de frequência e de família. Concordo. E aí, por que não deu certo? Cara, os motoristas ou os casais não estão se conversando. Então o divórcio vai ser natural. Pô, mas todo dia eu durmo com a pessoa que eu tô querendo enganar. Vai ser divórcio. Não tem jeito. É só o motorista? Não, tem a esposa também. Acho que eu tô falando do ser humano no geral. Para mim, o motivo do divórcio é a mentira. E a mentira faz com que a pessoa não consiga se entregar
por inteiro pro seu relacionamento, seja Olha, o marido ou a mulher. É um ponto de vista interessante. Sabe o que eu observo? Como eu te disse, eu ainda estou em busca, né, dessa resposta. Mas o que eu observo? Que quando a gente começa a conversar com essas pessoas, eu vejo muitos deles atribuindo culpa A família, a esposa, ao trabalho. Né, falha, né, do relacionamento ao companheiro ou à companheira. Então eu vejo pessoas que já estão no terceiro casamento e ele diz que o problema é o companheiro ou a companheira. Ele não consegue enxergar que ele também faz parte do problema. Então aí é onde eu quero, né, trabalhar. Por que essa pessoa ela não consegue enxergar que muitas vezes você precisa reciclar, não é, os seus valores, você precisa ressignificar sua vida, você precisa ir buscar propósitos, não é? Você precisa fazer com que o seu trabalho seja algo que venha somar. Não pode ser algo que está fazendo com que você tenha única e exclusivamente aquilo, não é? Você viver para aquilo. E eu acho que esse é o problema, né? Eu vejo motoristas arrogando, né? Meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra. Aí a família fica onde? Você entende? Então, assim, eu me pergunto, né? Aonde está o valor dessa pessoa? Porque, veja, você se divorciar, na minha opinião, não é o problema. Eu sou cristão, né? Como cristão, eu não posso defender o divórcio. Mas eu também não posso defender uma vida infeliz, porque nós só temos uma. A gente nasce, a gente vive e a gente morre. Então a pessoa não pode viver infeliz. Então o problema não é você se divorciar. O problema é você estar no terceiro casamento e você não consegue entender, né, aonde está o motivo disso. E você fica realmente atribuindo aos outros. Vou até falar, professor, que esteja no terceiro, mas tá feliz? Tô, então tudo bem. Aí, então resolveu, talvez você tenha errado os seus primeiros itinerários aí. Mas eu vejo que isso é muito sério, não só com motorista, não. Eu acho que é com o ser humano no geral. As pessoas procuram a culpa no outro quando elas não estão sendo sinceras nem com elas mesmas. E aí eu costumo dizer, isso está relacionado normalmente à pornografia, traição, uso de droga, alcoolismo, coisas que são males do mundo. E o cara tá deixando de cuidar da família, da esposa, dos filhos. Você não acha e tá se escondendo no trabalho. Você não acha que a espiritualidade, eu não estou falando de religião, Sim. Estou falando de espiritualidade, poderia preencher essa lacuna? Eu tenho certeza que preenche. Não a religião, a espiritualidade. Exatamente. É encontrar o sentido e o propósito da vida com a sua fé em Deus, que aí o Deus para mim acho que está relacionado a qualquer tipo de religião. Eu não sou um cara que tem uma religião definida, mas eu costumo dizer que eu tenho uma proximidade muito grande com Deus. E nos últimos anos, quando eu mudei o meu propósito de vida e com a família, isso começa dentro de casa, com a esposa e com os filhos, parece que a coisa começa a mudar de verdade. Né? Eu tive colegas que estiveram comigo, não só aqui no podcast, estiveram no curso também, falou, pô, estou tentando fazer isso, tal, e não sei o quê, a gente tomando um café, conversando, não tem câmera ligada, e eu tô vendo ele trocando mensagem, e eu falo, pô, mas ele tava trocando mensagem com uma possível amante, vamos dizer. Eu falei, cara, põe na sua cabeça que enquanto você não resolver o seu problema com a sua esposa, não adianta você querer fazer A, B, C, que não vai dar certo. Não tem como a sua cabeça pensar na amante, na esposa, no negócio e ter prosperidade com isso. Uma coisa não conversa com a outra. Com certeza. Você precisa se libertar. E aí, eu tava falando do cara aí que tava entra dizendo... o propósito, lembra? É o que eu chamo de propósito. Eu costumo fazer essa pergunta, né? Quando você morrer, as pessoas que vão estar lá no seu velório, as pessoas que vão estar lá levando o seu caixão, o que elas vão estar pensando sobre você? Tá aí uma pessoa que vai deixar saudade? Tá aí uma pessoa, né, que era bacana, que era, né, uma pessoa correta? Ou elas vão estar pensando assim, tá aí uma pessoa que já foi tarde, puta sacana, esse aí não vai deixar saudade. Mas esse tipo de gente não devia nem estar no velório, né, pra ir lá falar que a pessoa já foi tarde. Eu não sei, mas acho que se
meu irmão que tá ali tivesse no meu velório, ele vai falar, isso daí era um cabeça dura, isso daí era teimoso. Eu acho que Quando eu era... era jovem, mas depois Não, e continua. Pior que eu continuo. Quanto mais velho, fica mais teimoso. melhorou muito. Melhorou bastante? Evoluiu bastante. Mas, ô professor, você não acha que tem muita gente desse tipo que tá lá no velório falando mal da pessoa que morreu? Então não vai no velório, deixa a pessoa ir embora sozinha. Com certeza, não tenho dúvida disso, né? Mas assim, quando eu faço essa pergunta, essa reflexão, eu quero que a pessoa pense o seguinte: o que que ela tá deixando de legado? Não é? Sim. Eu costumo falar, se eu pegar o telefone, Alex, e ligar para os teus vizinhos, 2 vizinhos da esquerda, 2 vizinhos da direita, o que eles vão falar sobre o Alex? É disso que eu tô falando. Eu tenho uma vontade de fazer isso na prática, professor, porque eu já te falei, eu sou um cara que eu estudo pouco, mas eu vou aplicar. Eu achei a ideia legal. Eu devia fazer isso qualquer dia aqui no canal. Pega meu telefone e liga pros vizinhos para ver o que eles vão falar. Sabe o que, Se é que eles vão sabe falar. que eu acho que eles vão falar? Que você é um cara trabalhador, que você é um cara que é bom pai, que você educou bem seus filhos. Cara, é isso que eu tenho certeza que as pessoas vão falar do Alex. É o que eu acredito também, né? Talvez não seja bem O exatamente que você isso. acha que vão falar do professor Ronaldo? Eu acho que vai falar as coisas boas. Falar, esse cara sempre foi um cara muito tranquilo, aparentemente estudioso, porque tem cara de estudioso, professor. Tem cara de nerd, eu não sei. É ruim chamar de nerd? Não, de maneira nenhuma. O professor se classifica como um nerd, não? Não vou dizer um nerd, mas eu vou dizer um cara que a vida obrigou a estudar. Obrigou a estudar. Porque como negro e índio, eu precisei, sabe, buscar meu lugar ao sol. Não tenho Não foi dúvida. fácil. Então, eu acho que deve falar, ó, esse vizinho é muito dedicado, aparentemente estudioso, porque eu acho que o óculos entrega o meu. Não, só tem um lado aqui que funciona, o outro não funciona muito bem. Mas deve falar que é uma pessoa muito de família, deve ter a sua rotina lá dos cuidados com seu filho, com a esposa. Eu não vejo. Mas eu acho que será que. Eu não sei se eu faria. Eu faria essa pergunta para os vizinhos só por curiosidade. Só para ver o que vão falar. Mas independente do que falar, eu acho que o que vai valer é o que está dentro do nosso coração, professor. Ah, com certeza. Mas isso que está dentro do coração se reflete no dia a dia. Se você é uma boa pessoa, as suas ações demonstram isso. Não é você falando que é uma boa pessoa. Sim. E se você se comporta, não é, de acordo com o que você acredita, de acordo com o que você, enfim, fala, né? As pessoas percebem isso. Você transmite uma verdade, entende? Se o Alex ele fosse uma fraude, ele usasse todos os seus recursos para enganar as pessoas, cara, isso não ia ficar escondido por muito tempo. A fraude não tem como ser escondida. É isso. Por muito tempo. Não tem como. É isso. Então, eu tenho certeza que o Alex ele pode ter errado na vida como todo mundo erra. Mas eu errei muito e eu venho contando a cada episódio aqui, eu sempre solto uma das que eu errei e erros que hoje eu não teria coragem de fazer, mas eu até digo, aprendi errado. Né? Eu dirigi sem poder dirigir o ônibus. Não tinha nem habilitação, mas podia. Não podia, não. Legalmente não podia, mas era uma prática dos anos 90 que não tinha fiscalização e eu, garoto novo e tal, e contei outras histórias aqui também, assumi meus erros, né? Não sou o dono da razão, acho que tem muita coisa ainda para aprender e o meu propósito, como eu digo aqui na abertura do canal, é realmente de ensinar, aprender, evoluir e também se divertir. Nesse bate-papo descontraído, hora mais sério, hora mais descontraída, eu vou mandar uma mensagem. Eu vou pedir para ligarem para os vizinhos lá para ver o que eles vão falar de mim, professor. Meu Deus, hein? O que será que vão falar do Alex, hein? Eu acho que vai falar coisas acho boas. Que é bem tranquilo. Os vizinhos nem me veem lá quase, porque né? A gente acaba trabalhando tanto. Eu tenho, de verdade, quem está aqui na produção aí, no escritório aqui da Amplitude Consultoria, Bus 64, sabe do que eu não paro. Eu sou um cara acelerado demais, mas quando chega no final de semana, salvam um final de semana por mês, que tem o curso aí planejado, que é só o sábado, mas aí eu dedico 100% à família. Meu conteúdo está indo para o ar, porque está planejado, porque tem alguém que vai apertar lá o botão, eu respondo muitas vezes uma mensagem ou outra, mas eu não abro mão de estar com a minha esposa, meus filhos e, quando possível, com os pais, com os irmãos e com as tias e assim por diante. Tá, então eu queria, para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta.
E eu Manda queria lá. que você me devolvesse essa pergunta. Então eu te Vamos lá. faço a pergunta, você responde e depois você me faz a mesma Então pergunta. vamos lá. Pode ser? Bora. Então tá bom. É uma pergunta que eu gosto muito. É uma pergunta que eu aprendi a fazê-la com o Abu Janra, que é um apresentador, ator, faleceu. Tinha um programa na Cultura chamado Provocações. Tá. Hoje quem está à frente é o Marcelo Taz. Sim. E essa pergunta é: meu amigo Alex, o que é a vida? A vida é uma viagem. E você pode ser o passageiro ou o motorista da sua. É isso. Já vou levar pro lado do nosso propósito, que é o canal. Então a vida é uma viagem, você pode ser o passageiro ou o motorista. Professor Ronaldo, Boa. o que é a vida? Cara, toda vez que eu escuto essa pergunta, eu até me emociono, porque a vida é tanta coisa, meu amigo. A vida é tanta coisa. E todas as vezes que eu penso sobre ela, eu costumo ir ao espelho e aquela pessoa que eu vejo, eu digo, cara, você vai morrer. Parece uma loucura, não é? Não, Mas isso me traz conexão com o que é importante. É uma maneira que eu tenho de me conectar com o que é importante. Quando eu vejo que, sei lá, eu estou viajando demais, eu estou fantasiando demais, estou trabalhando demais, estou esquecendo o que é importante, eu vou ao espelho e aí no espelho eu vejo que eu sou mortal, que eu estou envelhecendo, eu vejo que eu não tem nem preciso cabelo observar. branco, professor. Ô, rapaz, obrigado. Tá com a minha idade aí, ó, não tem. Você sabe que a melanina, né, é uma coisa que... Ó, eu tô pra te falar que se a gente pôr do lado aí, eu tô quase na mesma cor, hein? Eu sou pardo, Você é pardo, né? filho de nordestino, Eu também, meus pais são pernambucanos. de Serra Talhada. Meus pais são de Carpina, próximo de Pernambuco. Aliás, de Recife, perdão. Tá vendo? Eu tenho o pé lá também. Então é isso, cara. Eu acho que a vida, ela é uma construção constante. Constante. A vida, ela essencialmente tem começo, meio e fim. E que nós não podemos fazer absolutamente nada com relação a isso. Nós não temos o poder de controlar o tempo. Então nós precisamos de alguma maneira ser felizes. Com certeza. Porque eu acho que é isso que vale a pena, né? Você vive uma vida aonde você simplesmente abaixou a cabeça e seguiu, simplesmente vivendo a demanda da sociedade, Exatamente. sem se preocupar com as suas demandas, as suas vontades. Isso é de uma infelicidade, meu irmão. Não tenho dúvida, professor, e é aí que eu falo que até na demanda da leitura de um conteúdo, de um livro, eu já escolhi a minha. Né? Então, a pessoa que não tiver o controle, ou não tiver o controle da vida, né? Onde que está o sentido dela? Não? E aí, quando a gente fala de vida, a gente tem que falar de felicidade, não tem jeito, como Com você estava certeza. falando. Né? Eu acho que eu encontrei a minha aqui no Pode Bus 64, batendo papo, trocando ideia, hora descontraído, hora sendo sério, hora falando algumas besteiras, hora puxando a orelha dos profissionais que a gente sabe que nem sempre está conduzindo lá da melhor maneira possível, mas fazendo essas conexões. Infelizmente, a nossa viagem tem que chegar ao fim, estamos chegando lá próximo Opa! do ponto final. Eu queria, desde já, agradecer a presença, a participação do Imagina. professor Ronaldo. Eu acho que a gente tem assunto para ir, como eu sempre falo aqui, né? Eu acho que todo convidado que senta aqui tem muita história para contar e eu ficaria horas e horas discutindo vários pontos de vistas, né? E trocando essa experiência, que eu acho que é assim que a gente aprende também. Queria agradecer demais a presença, mas aí faça suas considerações finais sobre a profissão, sobre a família, sobre o propósito, sobre o que quiser. Agradece aí os alunos, né? Muitos alunos do professor devem assistir aí esse nosso bate-papo aqui no Pode Bus 64. Pessoal do SESC-Senat, queria que você finalizasse então com as suas considerações. Olha, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto, dessa família. Eu fui muito bem recebido aqui. Você é um cara muito inteligente,
me provocou o tempo todo a sair da minha zona de conforto. Adorei esse bate-papo, um bate-papo sadio, com muito respeito. Um bate-papo inteligente, Sim, né? claro, claro. E, cara, eu, como considerações finais, eu queria dizer assim, existe hoje um pensamento de que o mal está vencendo o bem. Mas não é verdade, cara. Eu vejo, sabe, uma geração muito disposta a romper com valores, princípios éticos e morais para conseguir bens materiais, né? Eu vejo uma geração muito imediatista. Eles querem conseguir as coisas de uma maneira muito rápida, entende? Entendo. E isso é um grande problema. Por quê? Porque nós estamos perdendo, né, esse prazer, né, de lutar pelas coisas, de você conquistar por mérito, né? Eu sou filho de nordestinos, eu sou um professor, eu sou um cara casado há 27 anos, pai de 3 filhos. Lutei muito, cara, para chegar onde eu cheguei. Hoje eu faço parte de um grande grupo, não é? Eu tenho um bom salário, eu tenho um bom ambiente de trabalho, sou um cara realizado, sabe, profissionalmente, e posso, com a minha profissão, ajudar pessoas. Com certeza. Então, fica aí o recado, né? Não queiram de jeito nenhum pular etapas, né? Entendam que você pode chegar onde você quiser chegar. Só que existe um preço a ser pago. Esteja disposto a pagar esse preço. Eu vejo as pessoas, né, me parabenizando, eu vejo as pessoas falando sobre, enfim, a minha profissão, a minha formação. Ter o status, né, de advogado é bonito, né? Mas, cara, são 5 anos de faculdade, é muita leitura, é muito esforço, é muita madrugada acordado, estudando. Quantos estão dispostos a pagar esse preço? Eu acho que o advogado é uma das profissões, né, das formações, acho que mais reconhecida, uma das mais, né? Tem o médico, vamos dizer, na medicina, o advogado que está ali, sempre existiu essa questão, né? Pô, o cara é advogado, então ele vai ser respeitado. Mas eu acho que é muito mais do que isso, Ronaldo. Eu acho que tem muita história, né, nesse contexto aí, e eu vejo que se a gente pegar os participantes aqui do Podbus 64, no último episódio que eu falei sobre isso, era 50% e depois foi para 64%, que virou uma brincadeira, porque saiu 60 e alguma coisa, mas vamos lá, quase 70% dos profissionais estiveram aqui. Ok. E você deve estar deve ser o episódio 54, se eu não me engano, mas deve totalizar 80 profissionais aqui. 55? Então, episódio 55 deve ser 80 profissionais passaram por aqui e mais de 60%, quase 70% começaram como cobradores. Olha isso. E aqui passou de tudo por aqui. E o cobrador, eu até falo que é uma função que está sendo extinta, né? Verdade. A tecnologia engoliu, né, Alex? Alex? Tecnologia, já falei muito disso. Tenho amigos cobradores que... Tem alguns que falam assim, estão buscando, né, o seu espaço lá na escolinha, ou na manutenção, na administração, e tem alguns que falam, Alex, eu tô aqui, a hora que acabar, para mim já acabou, já estou aposentado, ou eu vou me aposentar logo, já estou... Não quero mais mexer com outra coisa. Tem gente que gosta. Meu avô foi cobrador, já falei aqui várias vezes, mas mais de 70% começaram como cobrador no transporte. Então, pela nossa estatística aqui do Podbus 64, o transporte não é um lugar ruim para prosperar e fazer carreira. Porque se mais de 70% começou como cobrador e hoje a gente tem aqui, além de motoristas, fiscais, gestores e até empresários, que começaram como cobrador. Então eu acho que existe aí a oportunidade, né, nesse nosso setor de crescer, evoluir e prosperar. E é isso que a gente está buscando aqui. Eu acho que legal. O transporte tem muito espaço ainda e tem muitas vagas também. Não sei se o professor está vendo as placas precisando e os anúncios com vagas abertas. Sim, aí. Sim. Lá no LinkedIn tem muita vaga aberta para o setor. Eu tenho incentivado alguns jovens que estão aí, que gostam do ônibus, a virem
pro transporte, para fazer carreira no transporte. Ainda tem gente que ama o ônibus, que já nasce amando, né? É verdade. O ônibus. E é uma profissão digna, né? É uma área extremamente rica, que tem, enfim, muita oportunidade, porque você tem operacional, você tem logística, você tem administrativo, financeiro. É uma área muito próspera, né? Manutenção, né? Sim. A parte de manutenção, que é bem grande. Tem muitas possibilidades aí. Espero que a nossa contribuição aqui desse bate-papo siga aí, que os motoristas, né, pensando aí pela grande massa do transporte, que são os motoristas que vão cada vez mais evoluindo também. Eu acho que o motorista hoje em dia, tive alguns motoristas aqui dando depoimento, que estão cuidando da saúde. Os caras estão Há puxando uma consciência maior, Existe um motorista hoje que está pensando 100% na família. Eu falei Legal. daquela hora, verdade. né, sobre o que eu acredito, mas não só os motoristas, mas eu vejo uma mudança ainda singela no nosso setor, mas eu acho que nem tudo está perdido, não. Tem muito potencial com certeza. aí de grandes profissionais e de boas pessoas. E é isso que a gente vem mostrar aqui no Podbus 64. Legal, Alex. Obrigado, cara, mais uma É vez. isso. Tem mais algum abraço para deixar aí? Olha, eu queria só mandar um abraço aí pra galera lá do SESC Senat Santo André, também mandar um abraço pra minha família, pros amigos, e é isso aí. Valeu, galera, e não esquece, hein? Livros e Vinhos, o melhor da vida. Tô lá no YouTube. É isso aí. Segue o professor lá, se inscreve no canal do professor. Livros e Vinhos, o melhor da vida. Grande prazer ter o professor aqui. Agora a gente tem que fechar a porta, soltar o maneco. O professor que é lá do SESC Senat diria que eu tinha que fazer mais um monte de coisa, mas aqui no Podbus 64 a gente só fecha a porta, solta o maneco para ir pro próximo episódio. Mas antes eu não posso deixar de dizer, e vou dizer do fundo do meu coração, a gente vai estar junto até depois da última viagem. Que Deus abençoe a sua jornada, a sua carreira, o SESC Senat, toda a família. E vai com Deus. Volte quando quiser, professor. Obrigado, Grande Alex. abraço. Obrigado mesmo. Até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.